Bom dia a todos. Está ligado o som aí? Bora dar início às 10 horas e 5 minutos no dia 22 de fevereiro, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os desdobramentos da recuperação judicial e da falência da Vale do Rio. Dou por aberto esses trabalhos, já contamos com a presença do deputado do Tio Carlos, relator, já também doutor Gustavo Lima, administrador judicial no período 2010 a 2017. Eu quero, em primeiro lugar, comunicar aos companheiros de trabalho que talvez não tenham tomado conhecimento o falecimento do ex-vereador Pedro Porfírio. Eu registro aqui na CPI da Vale o passamento do vereador Pedro Porfírio, porque quando no exercício do mandato de vereador, ele também se dedicou, foi muito solidário na sua atuação de vereador e como cidadão, muito solidário à questão da Vale. Esteve presente em várias manifestações, chegou a realizar uma audiência na própria Câmara de Vereadores. Então, dá essa notícia porque muitas vezes, convivendo com os valerianos, a gente ouve fulano, fulano, já não está mais aí, então eu quero aqui inserir também nas perdas o nosso grande vereador Pedro Porfírio. Dizer também que a nossa CPI passou agora a enfrentar um problema que eu chamo de natureza judicial, porque há aqueles que têm o dever de colaborar com a investigação, desde que não tenham qualquer comprometimento, já estão agora tentando buscar a proteção judicial para o não encaminhamento de documentos que são solicitados pelo Poder Legislativo. E isso aconteceu agora com o Dr. Wagner Bragança, que é o atual administrador judicial, está se recusando a encaminhar documentos que não são sigilosos, mas está se recusando a encaminhar documentos que são solicitados por esta CPI. E ingressou uma ação judicial e o juiz da Vara de Recuperação Judicial concedeu uma liminar, possibilitando que ele fique protegido por esta decisão para não encaminhar documentos. Não é novidade nem surpresa. Eu aqui conduzo uma CPI que investiga o desmonte da Petrobras no Rio de Janeiro, economia do Rio de Janeiro, e a direção da Petrobras também vem se utilizando desse expediente para não comparecer pelo parente, que vem desmontando de vez a Petrobras, entregando o petróleo na camada do pré-sal. Dá uma noção, vendeu a rede de gasoduto do Rio de Janeiro, vendeu para uma empresa multinacional por um preço a ser pago em 18 meses. Como o gás tem que ser transportado pelo gasoduto, a Petrobras imediatamente alugou, privatizou e alugou. Em 18 meses paga aquilo que recebeu e continua pagando o aluguel do gasoduto. Quer dizer, essas são situações de comunicar também que, no entendimento, cumprindo ordens aqui do meu querido relator, deputado Tio Carlos, aqui na CPI, embora eu seja o presidente, o deputado Tio Carlos é o comandante. É ele que dá as aqui. E nós decidimos, considerando esse pequeno impasse que tende a crescer e considerando também uma situação que envolve a massa falida em relação ao resultado da ação judicial
já apresentado em julgado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o resultado da ação está, se vai para a massa falida ou se vai para o aero. Nós estamos percebendo que, inclusive, a Secretaria Nacional da Previdência Complementar já está dando demonstrações de que está se inserindo nessa organização, uma organização que tende a frustrar, que tem o objetivo de frustrar os direitos dos trabalhadores, inclusive os inativos, para beneficiar credores conhecidos. É um volume de recursos muito grande. Então, a solução que nós encontramos, e é algo possível em comissão parlamentar de inquérito, é a elaboração de um relatório preliminar demonstrando toda essa organização, a participação de cada um nesta organização, a começar pelos representantes do Poder Judiciário, na vara de recuperação judicial, todo esse imbróglio, no sentido de já aprovar providências. Isto é, ao invés de esperar o término da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, nós vamos começar a tomar providências, aprovando um relatório preliminar, no sentido de, pelo menos, tentar frear um caminho que, se for seguido, frustrará completamente a realização de todos os direitos. Então, é uma forma de pelo menos, tentar contribuir para que não ponham a mão nesse resultado financeiro, assim como já colocaram a mão em quase todo o patrimônio da Varig. Então, é esta a comunicação. Então, eu quero agradecer a presença do nosso Gustavo Lix e passar a palavra ao nosso relator para as suas considerações preliminares. Depois nós vamos, deputado Tio Carlos, antes de iniciar as perguntas, consultar o doutor Gustavo se ele quer fazer alguma intervenção preliminar, para que possamos depois fazer as perguntas. Deputado Tio Carlos. Ok, bom dia a todos e todas. Enfim, agradecer ao doutor Gustavo aqui. O senhor volta a essa comissão parlamentar de inquérito. A gente entende de forma muito relevante a sua presença aqui. O senhor é muito importante para alguns esclarecimentos. E o meu pedido hoje, à Vossa Senhoria, é que seja o mais breve possível e o mais objetivo possível, para que a gente realmente possa não só atingir os nossos objetivos, mas também preservar um pouco Vossa Senhoria. Então, eu passo a palavra a Vossa Senhoria, se o senhor quiser, enfim, usar agora, para que depois a gente passe para as perguntas. Somente pedir ao senhor para ler o juramento que está na parte final da... Termo de compromisso. Prometo? O microfone. Prometo, sob a palavra de honra, dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Sujeito-me às penas da lei, se provada a falsidade de minhas respostas. Muito obrigado. Com a palavra o senhor para considerações iniciais, depois o deputado Tio Carlos para as perguntas. Eu acho que seria mais produtivo se a gente fosse direto. Opa! As dúvidas. Então, Vamos lá. Eu só pedi a solicitação para o senhor falar, colocar o microfone mais próximo, para facilitar os nossos trabalhos. Deputado Tio Carlos, por favor. então, doutor Gustavo, é isso exatamente que a gente precisa aqui. A sua primeira vinda a essa comissão, ficaram muitas dúvidas, ficaram muitas respostas, não vou dizer dúbias, mas sem essa objetividade que a gente precisa nesse momento. Tá? Então, eu gostaria que o senhor pudesse, ao receber a pergunta, se manifestasse com sim ou não, porque aí é a forma mais clara de a gente poder colher, enfim, a sua posição. A primeira delas é quem o antecedeu na administração judicial das empresas Varig, Nordeste e Rio Sul? Foi a empresa Deloitte? Mas em qual dos cargos? Porque no início... Na administração. Na administração. Isso.
O senhor pode chegar o microfone um pouco mais para frente, falar mais próximo. Então, Não é sim ou não? Foi a Deloitte? Não. Não? Desculpa. Vamos lá. Qual administração nós estamos falando? Nós estamos falando da administração judicial. Judicial. Sim, foi a Deloitte. Sim, ok. Porque poderíamos estar falando da administração da gestão da massa. Aí seria outra pessoa. Sim, não. Tá bom. Administração judicial. Quando o senhor recebeu essas empresas na qualidade de administrador e aí sim gestor, Tá. certo? Aham. O senhor conferiu a existência das demonstrações contábeis dos anos de 2006 até 2009? Sim ou não? Quando o senhor recebeu, Vamos o lá. senhor recebeu? As demonstrações Sim. estavam no sistema, estavam lá. Quando permanecem até hoje lá. Se eu conferir, sim. Sim. Conferir. O senhor conferiu? Sim. Ok. Tá bom, me sinto satisfeito. Desculpa, só para não ficar eventualmente uma dúvida. Eu conferi e elas estavam incompletas. Então, o fato de eu ter conferido não significa que estavam todas lá. Sim. Aí Cuidado para não ficar uma Perfeito. resposta. Aí estavam incompletas. que amanhã E o depois. E o senhor requereu da Deloitte o complemento dessas informações? Vamos lá. A Deloitte, ela é administradora judicial. Como administradora judicial, ela não tem competência para essa complementação. E quem tem? A lei veda ela e veda a qualquer outro administrador judicial. Por quê? Porque ao administrador judicial só compete a atividade de fiscalização. Então, o administrador judicial ele não pode botar a mão em nada. Ele não pode botar a mão no caixa, ele não pode botar a mão na contabilidade, ele pode apontar. Na minha fiscalização, eu aponto que está faltando dinheiro no caixa. Na minha fiscalização, eu aponto que a contabilidade está atrasada. Então, se eu tivesse requerido à administradora judicial, a Deloitte, anterior a esta documentação, eu estaria requerendo para a pessoa errada. E a quem, então, o senhor teria que requerer? Porque o senhor precisava desses dados completos. Tá, vamos lá. Quem teria a competência de complementar os dados eram os gestores da época. O primeiro gestor, se eu não me engano, ele foi nomeado pelos credores. Essa é uma época que eu não vivi. É uma época distante da minha entrada. Então, os nomes falham para mim, as datas falham para mim. Esse gestor que foi nomeado pelos credores, se eu não me recordo, em assembleia, ele pediu demissão e foi seguir a vida dele profissional em outras companhias. E um segundo sucessor, que aí acho que não mais nomeado pelos credores, mas um segundo sucessor, o vice dele, também pediu demissão. Foi quando ela ficou acéfala. Então, quem tinha a competência de deixar esta contabilidade atualizada eram gestores. E essas pessoas tinham essa competência. Quando eu assumi com uma dupla função. E o contador, ele era interno. Então, o que eu fiz? Eu atualizei o que estava de errado. O que está faltando? Mesmo porque vai ser importante para eles. É importante para os senhores fazer a análise da contabilidade. Esse foi um dos pontos que a gente atacou logo de início. Se eu não me engano, eu complementei ela inteira ainda no primeiro semestre de 2011. Então, eu sempre tive muita preocupação de atualizar tudo. Sim, mas como é que o senhor pôde atualizar não tendo os dados fidedignos que pudessem realmente dar base para o senhor fazer essa administração? Porque se o senhor diz para mim que recebeu esses dados incompletos e que o senhor depois, o senhor requereu o complemento desses dados. Mas vamos lá. Não foi a Deloitte, que não era a pessoa, conforme eu disse, mas os gestores. O senhor ficou sem esses números? Vamos lá, deputado, uma coisa de cada vez. Desculpa. Senão eu não consigo. Não, eu tenho que entender qual é a dúvida para a gente ir no ponto. Os dados que estavam faltando
eram os dados de uma fatia de mais ou menos 6 meses. Então, a contabilidade do mês que eu assumi, o balancete do mês quando eu assumi, tinha. A massa falida tinha balancete à época. O que não tinha era uma fatia de 6 meses. Sim, esse ato, o senhor... Era uma fatia de 6 não era meses. importante para a sua... Depende para quê. Se o senhor vai me perguntar se era importante para uma análise falimentar, óbvio que não. Óbvio que não. Se o senhor está me perguntando se era importante para uma análise de fluxo de caixa, também não. Porque era um cenário, essa fatia que estava faltando, era uma fatia de um cenário muito diferente. Você não teria como fazer nenhum tipo de projeção com essa fatia que estava faltando. Agora, se essa fatia é importante para amanhã ou depois uma fiscalização para saber se tudo que foi feito naquela época foi feito de forma correta ou não, eu acho que sim. Motivo pelo qual nós atualizamos. A Varig, como qualquer outra companhia de grande porte, ela só funciona sobre regras de informática muito rígidas. Então, de fato, as informações estavam no sistema. Então, essas grandes companhias, elas utilizam regras de informática conhecidas no mundo todo, como o SAP, o Oracle, IBM. Você não consegue fazer nada se você antes não imputar os dados dentro daquele sistema. Então, os dados, mal ou bem, estavam lá. Eles não tinham sido feitos, alguém arregaçar as mangas e pegar aqueles dados e escriturar aqueles dados. Então, o senhor recebeu esses dados incompletos, o senhor afirma que recebeu, e que o senhor complementou esses dados. Quer dizer, foi o senhor que arregaçou as mangas? Sim. 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 Tanto é que os livros estão assinados por mim. E o senhor assume essas responsabilidades? Sim. Perfeito. O contador estava lá da época. Tá, ele escriturou o livro. Okay. Então, a terceira pergunta, de novo, o senhor encontrou especialmente os balanços patrimoniais da empresa Varig S.A. nos anos 2006, 2007, 2008, 2009, devidamente auditados e registrados? Sim ou não? Tá, vamos lá. Desculpa. Sim ou não? Aí depois o senhor complementa, por favor. O senhor recebeu? Deputado, o que o senhor chama de receber? A receber é alguém que me entregou? Se receber alguém... O senhor teve acesso? Receber... então tá. Então, se receber alguém que me entregou, ninguém nunca me entregou nada. Né? Agora, se eu tive acesso, bom, ao que parece, todos os balanços estavam lá, não estavam auditados. Todos, não todos. Os balanços da época que eu atualizei não estavam. Então, eu acho que estava 2005... De cabeça, né? É difícil para mim. Vou fazer uma espécie de alerta. O senhor tem na memória o termo que o senhor... Não há dúvida, deputado. O senhor tem na memória, Sim. que acabou de ler Sim. o compromisso de dizer a verdade. Sim. Então, o senhor está ciente de que faltar com a verdade... Não há dúvida. Incrimina... Sim. Incrimina o senhor. Então, também, em relação à recuperação da Varig, no ofício encaminhado a esta CPI, o senhor informou que não recebeu da Deloitte. Nós temos a documentação aqui. O senhor nos informou por escrito que o senhor não recebeu da Deloitte a documentação contábil das empresas. E que providenciou diretamente a produção das demonstrações contábeis dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. É exatamente então, eu quero saber... Estamos falando a mesma coisa. Estamos falando a mesma coisa. Então, o senhor... Então está tudo alinhado. Que o senhor não está falando isso. Mas tudo bem. Então, como está gravado, depois nós temos a oportunidade. Tá. Da Deloitte, e como aqui novamente, Sim. foi a pergunta que eu acabei de fazer.
Se a pergunta é se alguém me entregou... A Deloitte lhe entregou? Não. Não. Agora, se eu tive acesso, aí é outra coisa, aí é outra pergunta. Sim, mas ela não teria que entregar? Porque, no fundo, eu não sei, desculpa, doutor Gustavo, o senhor não precisa aqui encobrir a Deloitte pelos erros cometidos por ela. Não, eu só estou querendo alertar o senhor porque... fui independente. Sim, deputado. e eu tenho pelo senhor, pela primeira oitiva aqui, muito respeito. Mas eu gostaria de que o senhor entendesse. A Deloitte esteve aqui, meio que lavou as mãos e jogou a bomba em cima do senhor aí. Eu só estou dizendo isso ao senhor para que o senhor possa também entender qual é o nosso objetivo. É preservar a vossa senhoria para que não haja uma contradição e que o senhor possa pagar por um erro que não foi do senhor. Então, a pergunta é, a Deloitte não lhe entregou? Não. Ok, não lhe entregou. Mas o senhor teve acesso. O senhor arregaçou as mangas e foi. Acesso. Se o senhor me perguntar se a Deloitte deveria ter tomado providências à época para que esses equívocos tivessem sido retificados à época e não depois por um terceiro, bom, essa é uma outra pergunta, deputado. Deixa eu só fazer uma observação. Essa é uma outra pergunta. Nós estamos falando Deloitte... Ou do gestor também, do administrador judicial e do gestor. Nós estamos falando Deloitte, mas nós estamos falando simplesmente Deloitte como pessoa jurídica. Nós estamos falando das pessoas que eram as responsáveis pela Deloitte, que serão incriminadas. Não é a Deloitte que vai ser incriminada. Serão incriminados aqueles que integravam a Deloitte. E eu já faço a seguinte pergunta. O senhor procurou a Deloitte dizendo assim, mas peraí, eu preciso desses dados. O senhor procurou? Como eu disse novamente, a Deloitte não era a pessoa correta para retificar isso, porque ela só tem o poder de fiscalização. Vou tentar esclarecer. Com quem da Deloitte o senhor tratava? Não era só documento. Quais as pessoas da Deloitte com as quais o senhor conversava, tratava? Deixa eu só... Vamos lá. Imagina, vamos trocar o termo administrador judicial pelo termo fiscal, que fica, eu acho que, mais fácil de conseguir entender. Então... A função é a mesma. A função é a mesma, por isso fica mais fácil de entender. Então, uma coisa é requerer ao fiscal, você observou isso? Ou fiscal, você não observou isso? Ou por que o fiscal deixou de observar? Agora, não dá para estender, para dizer, olha, fiscal, você tem que me entregar isso. Não, a minha atividade é só de fiscalização. Não sei se eu estou sendo claro, senão eu tento novamente. Quer dizer, um assunto é por que não houve a fiscalização, por que o fiscal da época, enfim, não tomou outras providências. Ok. Agora, não dá para estender, dizer, olha, fiscal, você tem que me entregar, porque ele é só fiscal, entendeu? Sim, mas a Deloitte era só fiscal. Eu não estou tentando... o que eu quero, doutor Gustavo, é para o senhor desculpa por ser leigo, não sou contador, enfim, mas eu só precisava entender. A Deloitte, ela não tinha essa obrigação de apresentar a escrituração contábil? No meu entender, de profissional e de acadêmico, ela não tem a obrigação de elaborar. Ela tem a obrigação de apontar. Ela tem a obrigação de levar os autos do processo. Ela tem a obrigação de levar os credores. Ela tem obrigação de expor isto, expor as mazelas e de correr atrás daquelas pessoas que devem fazer isso, que é a companhia. Agora, ela propriamente fazer, deputado, é um erro. Assim, doutor Gustavo, pelo amor de Deus, vamos lá. Porque senão fica aquilo. É claro que ela, Deloitte, não, mas ela tinha o dever de determinar que fizessem, pô. Bom, deputado.
O dever, porque como é que alguém tem a responsabilidade de ser o administrador judicial e faz então o que o administrador judicial? Fica ali com um olhar de paisagem. Eles têm que tomar as providências, senhor. Deputado Através de quem? Através de determinadas pessoas. Bom, agora a gente começa a ficar um pouco mais alinhado, deputado. Quer dizer, buscar os responsáveis é um assunto. Quais são eles? Com quais pessoas? O juízo. O juízo. Em primeiro lugar é o. O juízo não, o juiz. O juiz. É isso. É porque o nome do juiz ele pode mudar. Tá bem, mas também. Na época do doutor Ayub. Eu acho que sim, mas eu não sei então se vamos foi lá. época atual. Então, o juiz da época do doutor Ayub ou outro, eventualmente, que o tivesse substituído. Então, em primeiro lugar, o juiz. Sim, o segundo lugar, a própria CVM. Né? E eu acho que são os dois principais, o juiz e a CVM. Bem, então, mas alguém... E a Deloitte fez isto? Eu não sei, eu não vivi aqui. Não, mas o senhor recebeu... Não, o senhor não pode dizer que Se não ela sabia. correu atrás Se o senhor dessas sucedeu, pessoas... como é que não sabe? Pô? Não, doutor Paulo. Se senhor ela não correu verificou, atrás dessas pessoas... Então o senhor verificou se ela fez, se ela pediu informações, se ela não verificou? O senhor chegou lá e falou assim, daqui para trás não tem nada, eu tenho que começar tudo com aquilo que eu recebi ou não recebi. Doutor Paulo, se eu fui na CVM e se eu fui analisar o pretérito para saber se ela oficiou, se ela foi lá e se ela correu e obrigou essas pessoas, eu não posso responder. Eu li o meu termo e eu estaria sendo desrespeitoso. Doutor Gustavo, alguém falou para o senhor, não procura Deloitte, não. Mata no peito aí e faz o senhor isso mesmo. Alguém falou para o senhor isso? Não. Não? Não. Tá bem. Não. Então, me permita, senhor. Não há hoje nenhuma dúvida de que não existia nenhuma recuperação judicial. O nome recuperação judicial foi uma mentira. Foi uma mentira. E foram construindo fatos através de pessoas, dentre elas o senhor, para que não houvesse recuperação nenhuma. Ali era um processo de construção, de aprofundamento de dívidas que estavam construindo a falência, não estavam recuperando nada. Eu quero que o senhor diga, o senhor entende que o senhor participou de algum esforço no sentido de recuperar a empresa, ou o senhor participou de um conluio para concluir uma falência e fazer a relação dos credores? Doutor Paulo, eu nunca participei de conluio algum na minha vida. Mesmo que como inocente útil. Diretamente. Para começar. Segundo, doutor Paulo, eu entendo que a minha gestão e as minhas decisões tomadas hoje, olhando para trás, foram extremamente sadias para os credores. Se eu não tivesse tomado aquelas decisões, os credores hoje estariam em uma situação 500 vezes pior. E eu posso relacionar aqui as razões e os motivos que são claros. Tá bem, então tá bem. Então, qual é a explicação que eu fiz? Como é que o senhor me pode explicar? Vamos lá. Que a empresa tenha sido colocada em recuperação judicial e quando concluiu a recuperação judicial, a dívida era muitíssimo maior do que quando começou a recuperação judicial. Como é que é isso? Como é que funciona alguma coisa que se chama recuperação judicial que não recupera nada e aprofunda as dívidas? Doutor Paulo, bom, eu estou sob o meu juramento. O senhor está pedindo para fazer respostas e fazer análises de um período que eu não vivi. O que eu posso dizer é o seguinte, quando eu cheguei, a companhia não possuía nenhuma aeronave voando. Nenhuma. Ela não possuía nenhuma aeronave voando. Possuía uma única aeronave no chão. Agora, o que aconteceu durante aquela época, doutor Paulo, eu não consigo responder.
Se eu acho que é válido as indagações... Quando o senhor assumiu, sim, o senhor viu alguma longínqua, remota possibilidade de recuperação? Não. O senhor entendeu que Óbvio que não. podia ali voltar a companhia a funcionar? Não, tanto é que eu fiz o meu relatório, senão eu jamais teria feito aquele relatório. Aquele relatório foi feito com base nas minhas convicções. Perfeito. Mas eu queria lhe perguntar, o senhor tinha condição de formar essa convicção sem dispor de documentos? Por exemplo, o senhor, para fazer toda a escrituração contábil, foi o senhor que fez, de 2006, 2007, 2008 e 2009, o senhor tinha dados que pudesse dar ao senhor essa tranquilidade? Sim. O senhor tinha esses dados? Sim. Sim. O senhor gostaria que eu explicasse? Não. Ok. O senhor diz que sim. Sim. Ok. Mas me preocupa, porque como o senhor pode fazer, quer dizer, me dar uma resposta com tanta convicção, e o senhor diz... O senhor gostaria da resposta técnica, a letra da lei, ou o senhor gostaria que eu explicasse de forma mais Eu acredito que sim, coloquial? o sim já me satisfez, mas se o senhor quiser explicar, porque eu preciso realmente entender. Porque é difícil, como é que o senhor pode criar uma contabilidade sem ter os dados? Ok. Enfim, então o senhor pode, por favor. Doutor Carlos, não há nenhuma relação entre escrituração contábil e pedido de falência. Tanto é que a 99,9% pedidos de falência no Brasil e no mundo são requeridos pelos credores. E o credor não tem a contabilidade do devedor. Vou mais. Além disso, quando o credor pede, é uma nota em aberto. É uma dívida em aberto. Se essa dívida não for paga, convola-se em falência. Portanto, o que define o estado de insolvência de uma companhia não é a escrituração contábil, é a sua capacidade de pagamento. E ela não tinha capacidade de pagamento. Sim, mas embora eu tivesse os meus balancetes da minha época, eu tinha o meu débito e meu crédito, eu tinha a minha relação de receita e eu tinha a minha relação de despesas da época. O que eu não tinha era uma lacuna do passado. Sim, mas eu lhe pergunto, uma escrituração contábil não é a radiografia de como está a companhia? Não é isso para um leigo? Eu quero uma resposta para uma pessoa que, volto a dizer, não sou contador. Mas ela é imprescindível. Deputado, se o senhor quiser realmente acreditar nisso, tudo bem. Mas isso, para um pedido falimentar, é falso. É falso e sempre foi falso. Tanto é que qualquer pedido de falência, não existe isso. Eu não vou falir porque eu não apresentei a minha contabilidade. Ou eu vou falir porque eu apresentei a minha contabilidade. Não existe isso. Na relação da 11.101 e na relação de qualquer outra lei, não existe. O que pode ter é, depois que a empresa estiver em processo falimentar, o que já ficou para trás, eventualmente, a falta de escrituração contábil ser classificado como crime falimentar. Então, a ausência de escrituração contábil, ela só se presta para eventuais análises de crime falimentar. Ou seja, se houve algum desvio de patrimônio. Agora, o estado de insolvência, ela se faz pela capacidade de pagamento. Deputado, a capacidade de pagamento está na conta corrente. Se o Carlos me permita. Doutor Gustavo, é óbvio, pô. O que o senhor está falando Que bom. é de um óbvio. É claro que alguém que está inadimplente, que não está pagando, pode, e normalmente faz, pode ocultar, através da não apresentação de documentos, a sua impossibilidade. Porque a grande questão da falência é que os credores não estão recebendo. Aí os credores pedem a falência.
Aí aquele que contribuiu para a falência não apresenta nenhuma documentação. Porque, no fundo, o que acontece? Vai desviando o recurso, vai desviando o recurso, vai desviando, não contabiliza nada e depois faliu, porque também não vinha pagando. Ora, veja só. Deputado, Mas está bem. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Claro. Então, a ausência de uma escrituração contábil pode ser fundamentos para crimes falimentares. A ausência de escrituração contábil pode ser fundamento para desvios que, lá na frente, culminaram num estado de insolvência. Agora, a análise do estado de insolvência em si, se ela consegue ficar de pé ou não, desculpa, isso não tem relação com a contabilidade. A indagação isso é tem assim, relação com a sua capacidade de pagamento. O senhor foi nomeado não para a recuperação judicial, o senhor foi nomeado para decretar a falência. Deputado, quando eu fui nomeado, o processo de recuperação judicial já tinha sido encerrado. Assim que eu cheguei, eu enviei uma carta para a Fundação. E disse, olha, Fundação, você gostaria de me auditar, você gostaria de voltar, você gostaria de acompanhar? E a Fundação, como controladora, disse, olha, não, nós estamos afastados, nós não temos interesse. Deixa eu fazer uma consulta. Foi a primeira vez... O senhor participou de alguma outra recuperação? O senhor foi nomeado para participar de alguma recuperação anteriormente? Deputado, sim. Sim. E houve recuperação ou também chegou à falência? Algumas sim e outras não. Quem foi que nomeou o senhor? Quem me nomeou foi o Ayub. Doutor Ayub, Da época. E nomeou o senhor gestor e administrador. Gestor e administrador. O senhor tem como nos enviar esse documento onde consta essa dupla nomeação? Tem. Está nos autos. Diz assim de memória uma empresa qualquer que o senhor tenha sido nomeado e que não tenha tido resultado e uma que teve resultado. Vou pedir esse documento. Desculpa. Uma que recuperou e outra que não recuperou. O senhor disse que participou de algumas, outras sim, outras não. Diz uma sim e uma não. A não, que foi antes, foi a própria SATA, que era do grupo da Varig. SATA? A SATA. E que eu a também... SATA não. A SATA não. E qual foi a que sim? E que eu também entendi que ela estava totalmente impossibilitada e desrespeitou o plano de recuperação judicial. Eu sou um tipo de administrador judicial que entendo que ou a empresa se recupera ou a empresa convola em falência. Nas anteriores foi também o juiz Ayub que o nomeou? Não, eu só trabalhei com ele em um único caso. E quem foi que nomeou? Nunca mais eu trabalhei com nenhum outro Então caso. quem nomeou antes o senhor? Para outras... Deputado, eu posso enviar a lista amanhã. Posso enviar uma lista. Mas, doutor Gustavo... Então seria bom que o senhor nos encaminhasse uma lista das empresas e também quem nomeou. Tá. E com os resultados? Não há problema algum. Tá bom? E com os resultados dessa? Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. O senhor gostaria de um número específico, de todas? Que aí eu precisaria de um pouco mais de tempo, porque tem algumas que já foram arquivadas, enfim. Não, mas o senhor só participou de quantas? Muitas. Doutor Gustavo, Eu sou especialista no assunto. Eu tenho uma história, tenho uma carreira nisso. desculpa, exatamente isso que eu ia colocar. O senhor já, para ser nomeado, o senhor tem um currículo. Tem. O senhor conhecia o Doutor Ayub? o Aldi, o Raftel, Quem? o Lepchan? O senhor conhecia essas pessoas? Não. As pessoas que, Não? daquela maracutaia, a zona de 20 para 300? Não conhecia nenhuma? Não? O doutor Ayub era seu conhecido? Era próximo? O senhor não o conhecia? Não. Não? Não. Então ele chegou no seu nome olhando justamente o currículo. Chegou no meu nome pelo Ministério Público, que eu acho que foi uma das O respostas. senhor já trabalhou para a Deloitte? Não? Para a KPMG? Não. O senhor já trabalhou em alguma empresa privada Não. que tenha tratado de Não recuperação? tem nenhuma relação de conflito de interesse. Nem com a Varig, nem com essas pessoas. E sempre que eu entendo que eu posso estar conflitado, eu saio do processo. Eu tenho uma história, eu tenho uma O senhor carreira. conheceu o senhor Aurélio Vilar Penelas? Não, Não conheceu o Penelas? não.
Eu posso ter esbarrado ele, alguém pode ter me apresentado alguma vez se eu Nem esqueci. sabe que ele foi... Mas se passar aqui na ele frente, eu nem sei quem é. anteriormente Foi o gestor judicial. Não sei quem sabe. é. Não tem relação. O senhor sucedeu a Deloitte, exato? Sim. Sim. A Deloitte é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, não é isso? Sim. Sim. Então, a minha última pergunta. A decisão de produzir essa escrituração contábil foi do senhor, sim ou não? Sim. Ok. Mais uma aqui. E quem era o contador, ou os contadores que durante o período que o senhor prestou esse serviço, de 2010 a 2017, o senhor lembra o nome? Eu enviei numa resposta por escrito, eu tenho ela aqui. Os nomes? Eu enviei os nomes. E a época, eu acho. Tá bom, ok. Mas quer que eu faça novamente? Eu tenho aqui. Foi acho que na primeira... O senhor pode passar depois? Depois, Adriana, pega, por favor. Tá. O senhor tem os nomes desses contadores? Que eu já enviei na primeira solicitação de documentos. Perfeito. Mas Não tem problema, que Tá bom na que o senhor mão. trouxe. Tá. Então, eu, enfim, me sinto satisfeito, deputado Paulo Ramos. E a minha preocupação é, de novo, doutor Gustavo, que o senhor possa estar encobrindo, que o senhor possa estar sendo, quer dizer, o senhor já foi usado, é a minha preocupação. Estou externando. Sim. Tá? E eu tenho para o senhor, de novo, o senhor veio aqui, meteu a cara, estou preocupado com o doutor Bragança, que precisaria estar aqui, enfim, e já busca subterfúgios, e aí, ele é advogado, né? Para que hoje, porque quem não deve não teme. Eu só fazer uma Não é isso? É a minha preocupação. Mas antes de terminar, eu só queria agradecer ao senhor. Obrigado. E dizer que as suas respostas, dentro do sim e do não, me atenderam com objetividade. E a gente aí vai estudar e debruçar um pouco mais sobre tudo isso que o senhor disse hoje aqui. Obrigado. Essa Lix Contadores Associados. Sim. O senhor conhece? É minha sociedade. Eu sou sócio, de onde eu sou sócio. E qual foi... E as demonstrações contábeis foram feitas pela Lix Contadores Associados? Não. E pelo contador Aldo de Oliveira? Não. Vamos lá. As demonstrações, elas foram feitas pela área de contabilidade interna da antes sociedade, agora a massa falida. Quer dizer, a escrituração sempre foi uma escrituração interna. A Lix é a minha sociedade e eu, como fiscal e eu, como gestor, eu providenciei, mas poderia ser Lix advogados também, ou poderia ser Lix engenheiros também. Eu providenciei, junto ao sistema e junto aos contadores internos, a atualização do período que faltava. Período esse, inclusive, foi muito importante, porque agora, no processo de encontro de contas, ele deve estar sendo usado. Porque as demonstrações contábeis de 2006 a 2010 são assinadas pela Lix. Sim, eu atualizei. Desculpa, quem foi nomeado, a pessoa que foi nomeada, foi a Lix Contadores. Só que, no ato de nomeação, a pessoa jurídica tem que indicar uma pessoa física. É o que a lei determina. Então, sou eu. Então, eu assinei. Então, elas foram assinadas por mim porque eu atualizei. Qual foi o credor que pediu a falência da Varig? Algum pediu? Ou como é que foi que se deu? Então, vamos lá. De fato, não houve pedido. Houve um relatório onde eu expus que as receitas eram muito aquém das despesas. Não havia uma relação brutal de déficit, de prejuízo mensal, porque estes balancetes nós tínhamos. Número 1. Produzidos pelo senhor. Pela contabilidade interna. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. O escritório do Dr. Wagner Bragança já atuava como advogado das empresas em recuperação quando o senhor assumiu a administração judicial? Sim. Tão logo que eu assumi... desculpa, deixa eu... Não foi o senhor que contratou? Não. Mais do que isso. Uma preocupação que eu tive à época, e eu sempre tenho, em não mexer nas pessoas. Então, ele continuou como advogado, assim como
todos os demais continuaram. Não teve uma substituição do A pelo B, do C pelo D, nada disso. O que teve apenas foram alguns escritórios pediram renúncia por falta de pagamento. Logo, quando a gente chegou, grande parte dos escritórios estavam há quase 1 ano sem receber. E o doutor... Mas eu o não escritório contratei do novos. doutor Wagner, então, estava sem receber, ele se tornou credor ou ele recebeu um dia sempre as... Ele, ao que eu me recordo, ele estava sem receber, assim como todos os demais. Eu não me recordo nenhum tipo de privilégio para pagamentos do A, do B ou do C. E ele se tornou um credor? Porque se havia débito em relação a ele, ele era credor. Se ele não estava como credor, porque não havia débito. Doutor Paulo, porque nós conseguimos atualizar muita coisa. Então, num processo de enxugamento de custos, a gente enxugou custos, a saída do Santos Dumont enxugou muito custo, o fechamento do voo, que dava um prejuízo mensal de mais 1 milhão, enxugava. Então, a gente conseguiu pagar algumas notas em aberto. Nós conseguimos pagar muita coisa em aberto, que já era extraconcursal, não era concursal. Tá? Então, se nós não pagássemos, seria convolução em falência. Quer dizer, aquilo ali já era convolução em falência. Se ficou algum resíduo antes do pedido de falência, porque ao ter algum resíduo antes do pedido de falência, aí sim tem que ir para o quadro. Eu não me recordo, mas deve ter na contabilidade. A gente conseguiu, através de um enxugamento de custo, ir pagando aquelas pessoas que estavam em aberto. Eu tinha que pagar aquelas pessoas, assim como eu consegui pagar os salários que estavam em aberto também. Os pilotos com 3, 4 meses sem receber, embora a aeronave estava no chão, tinham os salários em aberto. Então, a gente conseguiu, através de um esforço, pagar o passado. Se ficou algum resíduo, teria que ser verificado agora. Agora, eu não me recordo de, olha, vamos pagar aqui não, pelo amor de Deus. O senhor acha que vê conflito de interesse? O doutor Wagner Bragança, o escritório ter sido contratado e depois ele passar a ser o administrador, na sua experiência profissional, ele não, passar a ser... Acho como natural. Acho natural, Acho natural que alguém que já está vivenciando o assunto, ele, enfim, assuma o cargo. Seria, eu acho que menos traumático até do que vir alguém de fora que caísse de paraquedas. Então, aí vem uma questão interessante. O senhor me perguntou se me parece ser razoável, acho que sim. O senhor verificou, na qualidade de contador, as demonstrações contábeis que o senhor assinou na qualidade de administrador? Se eu verifiquei, óbvio que eu verifiquei. Óbvio que eu estava lá. Porque o senhor fez um papel duplo. Sim, eu estava lá. Então, o senhor lembra em que data eles foram assinados? Acho que foram em 2011. 2011. No primeiro semestre. Como porque grande parte dessa atualização era feita em São Paulo. Então, a equipe em São Paulo é que tinha o maior número de contadores. Então, a gente só conseguiu enxugar a base de São Paulo depois que a contabilidade foi atualizada. E o patrimônio da Varig no exterior? Em vários países, em várias capitais, esse patrimônio foi contabilizado? Vamos lá. O patrimônio que estava escriturado, que era o patrimônio que nós tínhamos, sim. E eu entendo que todo o patrimônio foi escriturado. Pelo senhor? Por mim, não, já estava lá. Tá? Mas patrimônio não tem mutação de um mês para o outro. O patrimônio ele é registrado através do custo histórico. Então, a Casa do México que foi vendida, sempre esteve lá. Isso não foi por mim.
Não adianta dizer que foi por mim, que não foi. Tá? As cotas da Varig México, que agora, até na hora de eu sair, estava um processo de conseguir vender. Sempre esteve lá. Então, assim, não adianta dizer que fui eu, que não foi. Né? Mas teve alguns saldos de algumas contas no exterior que estavam em aberto. E nós pedimos a autorização do juiz, dizer, olha, tem esses saldos aqui em aberto, as contas estão zeradas. Então, eu dei baixa dessas contas, com a autorização judicial. Eu não tenho mais perguntas. Doutor, só para terminar, a sua saída foi traumática. O senhor aqui colocou, por uma situação pessoal, o senhor se sentiu ameaçado, houve algum tipo de agressão. Foi mais ou menos o que o senhor colocou na primeira oitiva aqui. O senhor conhecia o doutor Bragança já? Ele era íntimo do senhor? Não era íntimo antes e não foi íntimo durante e hoje não é íntimo. Sim. O que eventualmente pode acontecer vamos supor, antes de vir para cá, eu liguei para ele e falei, olha, como é que está o último recurso? Já foi? Quer dizer, eu não entendo que um telefonema ou uma reunião institucional ou profissional me faça íntimo dele. Isso tem uma relação profissional com ele. Agora, se algum dia eu sair para tomar chopp com ele, eu conheço a casa dele ou conheço a família dele, não tenho nenhuma relação com ele. Nunca tive antes, nunca tive durante e nunca tive hoje. Não sei nem onde é que ele mora. Sim. Não sei nem quantos filhos tem. O senhor saiu em 2017. 2017. Isso. Deputado, nem dele e nem de nenhum outro. Eu não tenho intimidade nem com Wagner, nem com o gestor, com Jaime, nem com o juízo, nem com o Ministério Público, nem com nenhum credor. Não tenho sobre o termo aqui de compromisso. Eu me preservo. Perfeito. O senhor recebeu uma solicitação da CPI para prestar, quando o deputado Tio Carlos pede essa objetividade, foi por isso que foi feita essa planilha com as perguntas e com as respostas mais objetivas. O senhor poderia nos encaminhar? O senhor está com cópia e nós não recebemos a sua informação. O senhor chegou a verificar? Adriana, mostra ali, por favor. Eu enviei. Por favor. Não enviou. É só o senhor preencher depois e nos encaminhar até terça-feira. Deputado, vamos lá. Restou alguma dúvida sobre isso? Porque eu estava entendendo que eu respondi a esta pergunta. Não, é só preencher essa planilha e nos encaminhar. Foi de forma geral, é só que a gente queria saber item por item. Tá. Eu gostaria só que se pudesse remeter, mais uma vez. Bom, nós vamos agradecer. Luiz Mota, por favor, quer fazer uma apresentação faz o relato do doutor Gustavo. Agradecer a sua presença mais uma vez. Se o senhor quiser permanecer para acompanhar, não sei do tema. Eu acho que é melhor deixá-los. Não, o senhor fica a seu critério. Pois não, Luiz Mota. Deputado, senhor, bom dia, boa tarde. No último vídeo que foi colocado na internet, eu fiz uma apresentação da doutora Daniele Castanho, que é essa que está aqui do nosso lado, advogada. Ela entrou já está com 2 recursos já, creia ainda, deputado, existem pessoas ainda que não receberam o primeiro rateio de 2015. E ela, então, entrou com o problema do Banco do Brasil, ela entrou com uma ação no Banco do Brasil, não só com a obrigação de fazer, como também por danos morais. Já foi ganho e esse credor já vai receber. Então, eu queria só deixar apresentado a todos aqui que ainda não receberam, para entrar em contato com a doutora Daniela, ela vai deixar aqui a apresentação dela, o contato dela, para que possa ajudar os credores que ainda não receberam. É isso, obrigado. Isso é um comercial. No bom sentido, porque, claro, desculpe, a gente tem que alegrar um pouco, senão a tensão é muito grande. E a gente tem que fazer Aqui nós estamos promovendo, por favor, doutor. Mas é no bom sentido, porque é claro que já conhece o caminho.
já foi vitoriosa em algumas ações, sempre convém, estamos aí aguardando também, tem muita gente, não estão atualizando os pagamentos, já aí uma outra agonia suplementar, então, por favor, doutora. Boa tarde, meu nome é Daniele Castanho. A ação que eu entrei foi em relação ao Banco do Brasil, porque o que aconteceu? O último rateio de 82 milhões, o meu cliente ele não conseguiu buscar o dinheiro junto ao Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil criou burocracias desnecessárias. Era simplesmente um sistema de mandado de pagamento. Você se dirigir com seu documento de identidade com foto e retirar o dinheiro. Nesse caso em específico, eles pediram para reativar a conta, uma conta antiga da Varig, enfim, criaram umas burocracias tão grandes que o processo principal de recuperação foi suspenso o pagamento, porque o próprio Banco do Brasil estava fazendo besteira, pagou duplamente pessoas, as outras não conseguiram, então eles resolveram suspender esse rateio de 82 milhões. Então, a ação que eu fiz foi nesse sentido, em relação ao Banco do Brasil, que ele falhou na prestação de serviços, que era simplesmente se dirigir com documento de identidade e retirar o dinheiro. Não tinha que vincular a restabelecer conta, nada comercial junto ao Banco do Brasil. Você nem precisava ter conta no Banco do Brasil. Isso foi um acordo no processo de recuperação judicial. Era simplesmente se dirigir e retirar o mandado de pagamento. Não precisava nem ser correntista. Então, a ação foi nesses termos. Obrigada, gente. Então, olha aí, agilizou. De qualquer maneira, agradecer muito a sua presença. E dizer que, conforme anunciamos no início dos nossos trabalhos de hoje, CPI, nosso relator, vai preparar um relatório preliminar para que nós possamos, mesmo ainda a CPI em funcionamento, agilizar providências, porque é muito duro, muito difícil tomar providências depois de alguns fatos consumados. Então, nós queremos ver se, como resultado dessa CPI, a partir do relatório, nós venhamos a ter a possibilidade de intervir no andamento dos processos, de modo a proteger os direitos dos funcionários da Varig e, simultaneamente, iniciar um processo de responsabilização daqueles que contribuíram, de alguma forma, para que chegássemos a esta situação. Deputado Tio Carlos, para as suas considerações, só para que, acho que todos que estão presentes aqui acompanhando, a impressão que eu tenho do depoente de hoje é uma impressão de uma pessoa até de boa fé, e que foi usado para esse grande crime que aconteceu. E esse relatório, ele vai se ater justamente a alguns posicionamentos colhidos aqui, mas, de novo, precisamos, deputado Paulo Ramos, buscar a celeridade nisso, porque a gente está vendo cada dia as pessoas estão aí sofrendo, não recebendo, não vendo, e essa CPI deu um ânimo a mais para que as pessoas pudessem entender que a esperança não pode ser realmente colocada de lado. Então, nosso relatório vai, nesse momento, buscar a celeridade também, para que a gente não fique arrastando isso por mais tempo. Então, quero aqui, de novo, me colocar à disposição de todos os senhores e senhoras, que eles quiserem colaborar na feitura desse relatório. Com certeza, de novo, quando assumir essa responsabilidade, disse desde o primeiro momento que eu preciso da participação de todos os senhores e senhoras. Então, por favor, aqueles que puderem colaborar, vamos fazer isso, buscando o objetivo maior, que, primeiro, responsabilizar os verdadeiros responsáveis por esse grande crime, que foi essa falência, na minha ótica, fraudulenta. Então, quero pedir a colaboração de todos. Obrigado. Deputado Tio Carlos não está manifestando nenhuma condescendência com qualquer administrador, não. Porque o fato dele, do entendimento, né, de que pode ter sido uma pessoa que agiu de boa fé ou de má fé, o que interessa são os atos praticados. E os resultados desses atos e as responsabilidades desses atos. Eu estou dizendo, porque para não ficar, porque como eu já sei da opinião, eu só estou esclarecendo, não é isso?
nós não temos, quando fazemos uma CPI, o objetivo não é perseguir pessoas. Não é isso. Mas responsabilizar de acordo com os atos praticados. Se é inocente útil, se não é, porque não é, pô. Não vamos aqui. Às vezes, a pessoa se apresenta de uma determinada forma, mas isso, às vezes, é da natureza. Isso não significa que não tenha consciência dos atos que praticou. Então, não vamos, como é que se diz? Nos deixar levar por alguma suposta aparência. Não, era um inocente, foi colocado ali, usaram essa pessoa. Não, ganhou, foi remunerado. Não, nada. Vocês é que são os prejudicados. Quem vem aqui como administrador judicial, tinha a empresa contratada para advocacia, ganhou, estava remunerado, bem remunerado. A remuneração não é pequena. Então, vamos agilizar esse relatório, que será aprovado, será submetido ao plenário da LERJ, para que as providências já sejam tomadas. Deputado, só me permite uma pergunta à sua pessoa. O doutor Wagner França, ele ficou respaldado em não comparecer a CPI? Não encaminhar documentos. Mas, na verdade, nós já temos, vou usar assim, aproveitando a presença, né, da doutora, um conjunto probatório. Nós já temos esse conjunto aqui para caracterizar ações criminosas, para pedir providências, para encaminhar, por exemplo, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República. Nós já temos aí muita coisa. Então, agradecer a presença de todos, mais uma vez, manifestar o nosso pesar pelo passamento do nosso grande companheiro Pedro Porfírio, e que essa luta aqui conta, né, com a presença dele permanentemente, como nós contamos com a presença dele em outras lutas, muitas outras, porque Pedro Porfírio foi um grande lutador. Então, agradecer a presença de todos. Está aqui encerrada a nossa audiência.